Um milionário vê sua ex-esposa grávida, sozinha e dormindo em um banco de praça. Chocado, ele se aproxima e o que ela revela muda completamente sua vida. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do meio-dia caía implacável sobre São Paulo, banhando com luz dourada as alamedas sinuosas do Parque Ibirapuera. Os raios se filtravam entre as folhas das árvores centenárias, criando um mosaico de luz e sombra que dançava suavemente. E com a brisa, o ar carregava o aroma familiar das flores de ipê amarelo, misturado com a fumaça distante das barracas de comida de rua que margeiam o parque. Caio Monteiro caminhava pela trilha principal com passos decididos, mas sua mente estava longe daquele momento de tranquilidade dominical. Aos seus 42 anos, havia construído um império imobiliário que o havia convertido em um dos empresários mais influentes do país. Seus empreendimentos habitacionais se estendiam por toda a região metropolitana, torres que tocavam o céu e condomínios que abrigavam milhares de famílias. No entanto, por trás daquela fachada de sucesso profissional, Caio carregava uma carga emocional que havia aprendido a ocultar atrás de ternos impecáveis e sorrisos calculados. 5 anos haviam se passado desde seu divórcio de Beatriz. 5 anos que haviam endurecido seu coração como o concreto de seus edifícios. O processo legal havia sido brutal, dividindo não apenas seus bens, mas também seus amigos e familiares em 2 lados irreconciliáveis. A traição que sentiu ainda pulsava em suas veias como uma ferida que se recusava a sarar completamente. Caio havia decidido caminhar pelo Ibirapuera depois de uma reunião particularmente tensa com seus investidores. Os números eram bons, melhores do que nunca, mas algo em seu interior se sentia vazio. À medida que sua fortuna crescia, estimada já em vários bilhões de reais, paradoxalmente ele se sentia mais sozinho. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu olhar pousou em um dos bancos de ferro forjado que salpicavam o parque. Ali, encolhida contra as costas do banco como se fosse seu único refúgio no mundo, dormia uma figura que fez seu coração parar por um instante. Mesmo à distância, ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. O cabelo castanho que um dia brilhou como seda, agora parecia opaco e despenteado, emoldurado um rosto que, embora mais delgado, conservava os traços que haviam povoado seus sonhos durante anos. Beatriz. Sua ex-esposa estava ali, em um banco de parque público, com roupas que claramente tinham visto dias melhores. Mas o que mais impactou Caio foi a curva proeminente de seu ventre, inegavelmente a de uma mulher em estado avançado de gravidez. Suas mãos, que um dia só tinham conhecido as melhores cremes e tratamentos, agora se agarravam a uma pequena mochila desgastada, como se contivesse todos seus tesouros. O empresário ficou paralisado, observando-a dormir sob a sombra salpicada das árvores. Uma mistura de emoções o invadiu: surpresa, dor, nostalgia e algo mais profundo que ele não queria nomear. Os frequentadores do parque continuavam seu caminho, alguns lançando olhares de curiosidade para a mulher grávida que dormia no banco, mas ninguém parava. Caio sentiu suas pernas o levando em direção a ela, quase contra sua vontade. Cada passo era uma luta interna entre o impulso de se aproximar e o instinto de se afastar correndo. O sol criava um halo ao redor de Beatriz, como se fosse uma visão que poderia desaparecer a qualquer momento. Quando finalmente chegou junto ao banco, ele pôde ver mais claramente o estado em que ela se encontrava. Seus sapatos estavam gastos, suas roupas amassadas, como se ela tivesse dormido com elas por dias. Havia uma fragilidade em sua postura que contrastava dramaticamente com a mulher segura e elegante que ele conhecera. Com a mão tremendo, Caio estendeu o braço e tocou suavemente o ombro de Beatriz.
Ela despertou sobressaltada, como se fosse um animal assustado, e quando seus olhos se encontraram com os dele, Caio sentiu que o mundo cambaleava sob seus pés. Os olhos de Beatriz, que um dia brilharam com vida e determinação, agora estavam opacos e desfocados. Havia algo estranho em seu olhar, como se ela visse através dele mais do que o visse diretamente. Caio, murmurou ela, e naquela simples palavra havia universos de história compartilhada. O nome de Caio, pronunciado pelos lábios de Beatriz, ressoou no ar como um eco do passado que se recusava a morrer. Ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando focar uma imagem borrada, e Caio percebeu que algo estava terrivelmente errado com sua visão. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, sua voz apenas um sussurro carregado de incredulidade. Ela tentou se endireitar no banco, mas o movimento lhe pareceu difícil devido ao seu estado. Caio, agindo por instinto, estendeu a mão para ajudá-la, mas Beatriz se tensionou ao contato, como se tivesse esquecido como receber ajuda. Eu não esperava te ver nunca mais, murmurou ela, levando uma mão trêmula ao rosto. Especialmente não assim, não dessa maneira. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 5 anos de palavras não ditas e feridas sem cicatrizes. Os sons do parque continuavam ao redor deles, crianças rindo à distância, o murmúrio das conversas de outros visitantes, o canto dos pássaros entre os galhos. Mas para Caio, o mundo havia se reduzido àquele banco e à mulher que ele um dia amara mais do que a sua própria vida. Beatriz, sua aparência. Você está bem? Precisa de ajuda médica? A preocupação genuína em sua voz surpreendeu. Ambos, um sorriso amargo cruzou o rosto de Beatriz, uma expressão que ele lembrava de suas brigas mais intensas durante o casamento. Ajuda médica? Repetiu ela com uma risada que soava mais como um soluço contido. Os médicos já fizeram tudo o que podem fazer por mim, Caio. Me restam talvez alguns meses antes que a escuridão seja completa. O empresário sentiu como se tivesse levado um golpe físico. Ele se sentou no banco ao lado dela, mantendo uma distância prudente, mas perto o suficiente para captar cada palavra. O que você quer dizer com escuridão completa? Beatriz virou o rosto para onde calculava que ele estava, embora seu olhar não conseguisse encontrar seus olhos. Eu tenho uma doença degenerativa rara, Caio. Está destruindo minha visão progressivamente. 6 meses atrás, eu conseguia distinguir formas e cores. Agora só vejo sombras e lampejos de luz. Em algumas semanas mais, ela não conseguiu terminar a frase. Caio observou como as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas e sentiu uma opressão no peito que não havia experimentado em anos. Mas o bebê, apontou ele, olhando para seu ventre proeminente. O rosto de Beatriz se transformou, adotando uma expressão que misturava dor e uma estranha serenidade. O bebê pode ser seu, Caio. As palavras caíram como pedras em um lago tranquilo, criando ondas de choque que se expandiram por todo o ser de Caio. Por um momento, ele acreditou que tinha escutado errado. Meu? Mas como é possível? Faz 5 anos que... Você se lembra da inauguração do shopping Iguatemi? 7 meses atrás. Caio se lembrava. Tinha sido um de seus projetos mais ambiciosos, e a celebração tinha sido grandiosa. Ele também se lembrava que Beatriz havia aparecido inesperadamente na festa, elegante como sempre, mas com uma tristeza nos olhos que ele havia escolhido ignorar. Eles tinham terminado conversando na sacada do penthouse, compartilhando lembranças, e, eventualmente, uma noite que ambos haviam decidido esquecer ao amanhecer. Foi só uma noite, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. Uma noite que mudou tudo, confirmou Beatriz.
Quando descobri que estava grávida, também começaram os sintomas da doença. Os médicos dizem que não há relação, mas para mim foi como se o universo estivesse me dando com uma mão e tirando com a outra. Caio passou as mãos pelo cabelo, tentando processar toda a informação. Sua mente, acostumada a analisar dados financeiros e tomar decisões rápidas nos negócios, se sentia completamente sobrecarregada. Onde você tem estado morando? Onde está sua família? A expressão de Beatriz endureceu levemente. Minha família está na Bahia, cuidando da minha mãe que teve um AVC meses atrás. Eles não sabem nada da minha situação porque não quero ser mais um peso para eles. Quanto a onde eu tenho estado morando, fez uma pausa dolorosa. Perdi meu apartamento 3 semanas atrás. Perdeu seu apartamento? Mas seu trabalho na empresa de consultoria? Eu investi minhas economias em uma empresa de biotecnologia, que prometia encontrar tratamentos para doenças como a minha, explicou com a voz quebrada. A empresa se mostrou um golpe. Perdi tudo. Minhas economias, meu apartamento, minha segurança. E quando a pessoa com quem eu morava soube da minha doença, decidiu que não podia lidar com a situação. Caio sentiu uma raiva crescente contra aquele homem desconhecido que havia abandonado Beatriz em seu momento mais vulnerável. Você tem estado dormindo no parque? Só nas últimas noites, admitiu ela. Antes eu tinha algumas amigas que me deram abrigo temporário, mas não posso abusar de sua hospitalidade indefinidamente, especialmente no meu estado. O sol havia começado a declinar e as sombras se alongavam sobre o parque. Caio olhou para a mulher sentada ao lado dele, orgulhosa mesmo em sua vulnerabilidade, forte apesar de sua fragilidade aparente. A mesma mulher que ele havia amado e odiado com igual intensidade. O silêncio se estendeu entre eles como um cobertor invisível, pesado com o peso das revelações. Caio observou o perfil de Beatriz recortado contra a luz dourada do pôr do sol e, por um momento, os anos se desvaneceram. Ele voltou a ver a mulher da qual se apaixonara profundamente antes que as mentiras e as traições envenenassem seu casamento. Você não pode continuar dormindo na rua, disse ele finalmente, sua voz mais firme do que ele se sentia por dentro, especialmente não em sua condição. Beatriz virou o rosto para ele, embora seu olhar não conseguisse encontrar seus olhos. Eu não vim aqui procurando sua pena, Caio, nem sua caridade. Não é pena, replicou ele, surpreendido pela veemência de sua própria resposta. É responsabilidade. Se esse bebê é meu, se é seu, interrompeu ela, com um sorriso triste. Eu entendo seu ceticismo. Depois de tudo o que aconteceu entre nós, é natural que você duvide. Caio se levantou do banco e começou a caminhar em pequenos círculos na frente dela, um hábito que ele mantinha desde seus dias de faculdade, quando precisava pensar. Sua mente de empresário começou a analisar a situação de todos os ângulos possíveis. Quando foi a última vez que você comeu algo decente? Perguntou ele de repente. A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela levou uma mão inconscientemente ao estômago. Ontem, acho, uma senhora da barraca de pastel me deu um pouco de comida. A raiva que Caio sentia pelo homem que a havia abandonado agora se multiplicou por 10. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou dela e estendeu a mão. Vamos, eu levo você para comer alguma coisa. Caio, eu não posso aceitar. Não é um pedido, Beatriz. É uma ordem médica não oficial. Você está grávida, possivelmente do meu filho, e não comeu em mais de 24 horas. Eu não vou permitir que isso continue. Houve algo no tom de sua voz, uma autoridade misturada com preocupação genuína, que fez Beatriz não discutir mais. Ela pegou sua mão tremulamente e se levantou do banco com alguma dificuldade. Caio a guiou cuidadosamente pelas trilhas do parque, em direção à saída.
Ele notou como ela memorizava cada passo, cada curva, adaptando-se à sua visão limitada com uma determinação que o impressionou. Ao chegar ao seu carro, um BMW preto último modelo, Beatriz parou. "Você ainda dirige o mesmo tipo de carro?" perguntou ela com um sorriso nostálgico. "Alguns hábitos nunca mudam", admitiu ele, abrindo a porta do passageiro para ela. O restaurante que ele escolheu era discreto, mas elegante, um de seus lugares favoritos em Pinheiros. Enquanto Beatriz comia com uma mistura de fome contida e dignidade que lhe partia o coração, Caio a observou em silêncio. Apesar de sua situação, ela mantinha aquela graça natural que sempre o havia cativado. "Por que você não me contatou antes?" perguntou ele quando ela terminou o prato principal. "Quando descobriu a gravidez, quando começaram os problemas financeiros." Beatriz deixou o garfo no prato e suspirou profundamente. "Depois de como as coisas terminaram entre nós, depois de todas as acusações, os advogados, a batalha legal, eu não podia simplesmente aparecer na sua porta e dizer: 'Oi, estou grávida e preciso de ajuda.' Mas se o bebê é meu..." "Caio", interrompeu ela suavemente, "mesmo que um exame de paternidade confirmasse que você é o pai, isso não apaga tudo o que aconteceu entre nós. Não apaga as razões pelas quais nos divorciamos." O empresário sentiu um nó na garganta. As razões do divórcio. A suposta infidelidade de Beatriz, que havia destruído seu casamento e sua confiança no amor. As mensagens de texto que ele havia encontrado, as chamadas suspeitas, as explicações que nunca lhe pareciam suficientes. "Você alguma vez vai me dizer a verdade sobre o que aconteceu?" perguntou ele, sua voz apenas um sussurro. Os olhos opacos de Beatriz se encheram de lágrimas, mas ela manteve a compostura. "A verdade é complexa, Caio, e neste momento não é o mais importante. O mais importante é este bebê e minha saúde." Quando terminaram de jantar, Caio se viu enfrentando uma decisão que poderia mudar ambas as vidas para sempre. Ele poderia levá-la a um hotel, dar-lhe algum dinheiro e desaparecer de sua vida novamente. Ele poderia fazer as coisas da maneira fria e calculada que havia aprendido nos negócios. Mas quando ele a olhou, viu mais do que sua ex-esposa. Ele viu uma mulher corajosa enfrentando uma doença terrível, uma futura mãe sem lar, um ser humano que precisava de ajuda desesperadamente. "Venha para casa comigo", disse ele de repente. Beatriz ficou imóvel. "O que você disse?" "Eu tenho um apartamento de hóspedes na casa. É completamente independente, com sua própria entrada. Você pode ficar lá até o bebê nascer, até que você se estabilize." "Caio, eu não posso." "Sim, você pode. E você vai fazer isso. Eu não vou permitir que meu possível filho nasça na rua. E não vou permitir que sua mãe se deteriore por falta de cuidados médicos apropriados." Beatriz ficou em silêncio por longos minutos, e Caio pôde ver a batalha interna que se travava em sua expressão. "Por que você faria isso por mim? Depois de tudo, porque apesar de tudo o que aconteceu entre nós", respondeu ele com honestidade brutal, "eu um dia te amei mais do que a minha própria vida. E porque se existe uma possibilidade de que esse bebê seja meu, eu não vou falhar como pai, antes que ele nasça." Quando chegaram à mansão de Caio, em Alphaville, Beatriz ficou quieta ao ouvir o som dos portões eletrônicos se abrindo e o rangido da brita sob as rodas do carro. O apartamento de hóspedes era, de fato, completamente independente. Um espaço elegante, mas aconchegante, com tudo o necessário para uma vida confortável. "Amanhã eu ligarei para meu médico pessoal para que ele a examine", disse Caio enquanto lhe mostrava as instalações. "E nós vamos conversar sobre outras coisas." Naquela noite, de seu quarto principal, Caio pôde ver as luzes do apartamento de hóspedes acesas até muito tarde.
Ele se perguntou se Beatriz estaria acordada, pensando na estranha reviravolta que suas vidas haviam dado, ou se simplesmente estava aproveitando a segurança de ter um teto sobre sua cabeça depois de dias de incerteza. O que ele não sabia era que naquele mesmo momento, em um escritório no centro da cidade, seu assistente pessoal, Ricardo, investigava discretamente a história recente de Beatriz, convencido de que tudo era um plano elaborado para se aproveitar da compaixão de seu chefe. Os primeiros raios de sol se filtravam pelas persianas do apartamento de hóspedes quando Caio acordou com o som de passos cuidadosos no jardim. De sua janela, ele pôde observar Beatriz caminhando lentamente pela trilha de pedra, estendendo as mãos para tocar as plantas e se orientar em seu novo ambiente. Era seu 5º dia na casa e Caio havia sido testemunha de uma transformação notável. A mulher desesperada que ele havia encontrado no parque estava se tornando gradualmente alguém que, apesar de suas limitações, irradiava uma força interior surpreendente. Beatriz havia desenvolvido um sistema para navegar pelos espaços. Contava seus passos, memorizava a localização dos móveis e criava pontos de referência auditivos e táteis. O que mais impressionava Caio era sua recusa em ser tratada como uma inválida. Ela insistia em preparar suas próprias refeições, lavar suas roupas e manter seu espaço limpo. "Bom dia!" cumprimentou ele, se aproximando pela trilha. "Bom dia, Caio!" respondeu ela, se virando para o som de sua voz. "Você sempre acorda tão cedo ou é só para vigiar sua hóspede problemática?" Havia um toque de humor em sua voz que ele lembrava de seus dias felizes juntos, antes que tudo se complicasse. "Você não é problemática", replicou ele. "E sim, eu sempre fui madrugador. Os negócios não esperam." Caminharam juntos em direção à casa principal, onde Caio havia estabelecido a rotina de tomar café da manhã juntos. Era um momento estranhamente doméstico que o fazia sentir nostálgico e ansioso ao mesmo tempo. "O Dr. Almeida virá esta tarde para examiná-la", informou ele enquanto servia café. "É o melhor ginecologista da cidade." "Agradeço sua preocupação, mas não é necessário que você gaste tanto dinheiro em..." "Beatriz", interrompeu ele suavemente. "Deixe-me fazer isso. É importante para mim saber que tanto você quanto o bebê estão bem." Ela assentiu em silêncio, levando a xícara aos lábios com movimentos precisos. Caio observou fascinado como ela havia desenvolvido essas pequenas adaptações que lhe permitiam manter sua dignidade e independência. O som do telefone interrompeu o momento. Era Ricardo, seu assistente, com a agenda do dia. Mas quando Caio terminou a chamada, notou uma expressão estranha no rosto de Beatriz. "Você conhece Ricardo Silva?" perguntou ela de maneira casual. Caio se surpreendeu com a pergunta. "Ele é meu assistente pessoal há 3 anos. Por que você pergunta?" "Sua voz me é familiar. Talvez nos tenhamos encontrado em algum evento social durante nosso casamento." Caio não deu maior importância ao comentário, mas algo no tom de Beatriz o fez se perguntar se havia mais naquela observação do que aparentava. Naquela tarde, enquanto o Dr. Almeida examinava Beatriz, Caio esperava nervoso na sala. Quando finalmente saíram, o médico tinha uma expressão séria que o alarmou. "Tudo está bem com o bebê?" perguntou ele imediatamente. "O bebê está perfeitamente saudável", respondeu o médico. "Mas eu tenho algumas preocupações sobre o diagnóstico da senhora Beatriz. Os sintomas que ela descreve não coincidem completamente com uma doença degenerativa típica. Eu gostaria de fazer alguns exames adicionais." Beatriz, que havia permanecido calada durante a conversa, interveio. "Doutor, o especialista que me diagnosticou foi muito claro. A doença é irreversível e progressiva."
Poderia me dar o nome daquele especialista? Eu gostaria de revisar seus estudos, pediu o Dr. Almeida. Caio notou que Beatriz se tensionou levemente. Dr. Pereira, na Clínica Oftalmológica Paulista. O Dr. Almeida franziu a testa. Dr. Pereira? Esse nome não me é familiar, e eu conheço a maioria dos especialistas em doenças oculares da cidade. Depois que o médico foi embora, prometendo investigar o caso mais a fundo, Caio encontrou Beatriz sentada no jardim, mais silenciosa do que o usual. Você está preocupada com o que o doutor disse? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela no banco de ferro forjado. Sempre existe a esperança de que os médicos se enganem, respondeu ela, mas havia algo em sua voz que não soava completamente convincente. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Algo sobre toda a situação não se encaixava completamente. No dia seguinte, ele decidiu fazer algumas ligações discretas. Ricardo, sempre eficiente, se ofereceu para investigar a Clínica Oftalmológica Paulista e o Dr. Pereira. Enquanto isso, a rotina doméstica continuava se desenvolvendo. Caio descobriu que Beatriz tinha uma memória excepcional para detalhes. Ela se lembrava de conversas completas, a localização exata de objetos, depois de tocá-los apenas uma vez, e mostrava um conhecimento surpreendente sobre temas diversos. Uma tarde, enquanto ele revisava alguns documentos financeiros na varanda, Beatriz se aproximou carregando uma bandeja com chá. Você ainda está tendo problemas com as licenças de construção para o projeto do Morumbi? Perguntou ela casualmente. Caio ficou imóvel. O projeto do Morumbi era confidencial e os problemas com as licenças haviam surgido apenas na semana anterior. Como você sabe sobre o projeto do Morumbi? Beatriz ficou em silêncio por um momento longo demais. Eu devo ter te escutado mencioná-lo em uma ligação telefônica. Mas Caio tinha certeza de que nunca havia falado sobre aquele projeto específico enquanto ela estava presente. Sua mente empresarial, treinada para detectar inconsistências, começou a processar essa informação, junto com outras pequenas observações que ele havia estado ignorando. Naquela noite, quando Ricardo lhe entregou seu relatório preliminar sobre a Clínica Oftalmológica Paulista, suas suspeitas se confirmaram parcialmente. Chefe, a clínica existe, mas o Dr. Pereira renunciou abruptamente há 2 meses. Segundo minhas fontes, ele estava sendo investigado por práticas médicas questionáveis. Caio sentiu que o chão se movia sob seus pés. Que tipo de jogo? Beatriz estava jogando? Ela era realmente cega, ou tudo era parte de um plano mais elaborado? Mas quando ele a viu naquela noite, caminhando cuidadosamente pelo jardim, contando passos e se orientando por sons, tocando as plantas para se localizar, toda sua desconfiança se desvanecia. A vulnerabilidade em seus movimentos parecia real, demais para ser encenada. No entanto, as perguntas se acumulavam em sua mente como nuvens de tempestade. E no fundo, uma parte dele não podia evitar se perguntar se, mais uma vez, Beatriz o estava enganando de uma maneira que ele não conseguia compreender completamente. A tensão entre a compaixão que ele sentia por ela e as dúvidas que cresciam em sua mente começaram a criar uma fratura em seu interior, uma divisão entre o coração que queria protegê-la e a mente que lhe gritava para ser cauteloso. Ricardo, por sua vez, continuava sua investigação, convencido de que algo não batia naquela história toda. Mas o que ele ainda não sabia era que sua própria conexão com o caso era muito mais profunda do que ele havia admitido a seu chefe. A chuva batia suavemente contra as janelas do escritório de Caio, no 40º andar do edifício Itália, criando um ritmo hipnótico que contrastava com a turbulência de seus pensamentos. Haviam-se passado 2 semanas desde que Beatriz se instalara em sua casa, e cada dia trazia novas perguntas que ele não sabia como responder.
Ricardo entrou no escritório com uma pasta grossa sob o braço e uma expressão que Caio havia aprendido a reconhecer ao longo de seus anos de trabalho conjunto. Ele havia encontrado algo importante. "Chefe, precisa ver isso", disse Ricardo, colocando a pasta sobre a mesa de mogno. Caio abriu a pasta e se deparou com fotografias, documentos médicos e relatórios financeiros. A primeira imagem o deixou sem fôlego. Era Beatriz, mas não a mulher vulnerável que ele havia encontrado. No parque, aquela Beatriz usava um traje executivo impecável. Apertava a mão de homens em trajes caros e seus olhos brilhavam com a inteligência e determinação que ele lembrava de seu casamento. "Quando essas fotografias foram tiradas?", perguntou, ele examinando cada detalhe. "Há 4 meses, chefe, na sede da Empreendimentos Alfa, uma das empresas concorrentes mais importantes do seu setor." Caio sentiu que o ar se espessava ao seu redor. A Empreendimentos Alfa havia estado envolvida em várias licitações contra sua empresa recentemente e haviam demonstrado um conhecimento incomumente detalhado de suas estratégias de negócios. O que ela fazia lá? Segundo minhas fontes, ela trabalhava como analista financeira sênior. Ela se especializava em avaliação de projetos imobiliários e tinha acesso a informações sensíveis sobre as operações de vários concorrentes importantes. Ricardo fez uma pausa significativa. Incluindo as suas, o empresário se recostou em sua cadeira de couro, processando a informação. A imagem de Beatriz como uma mulher desamparada começava a se dissolver, substituída pela de uma profissional de sucesso com acesso a segredos comerciais valiosos. "Quando ela deixou de trabalhar lá?" "Exatamente 3 semanas antes de você a encontrar no parque. Ela renunciou abruptamente, segundo o Departamento de Recursos Humanos." Caio estudou as fotografias mais atentamente. Em todas elas, Beatriz parecia saudável, segura de si, e definitivamente não mostrava sinais de problemas de visão. Seus olhos estavam focados, alertas, completamente funcionais. "Ricardo, o que mais você descobriu sobre o Dr. Pereira?" Seu assistente virou a página na pasta, revelando um prontuário médico oficial. "O Dr. Pereira foi demitido da Clínica Oftalmológica Paulista por prescrever medicamentos desnecessários a pacientes, falsificar diagnósticos para justificar tratamentos caros e manter vínculos financeiros com empresas farmacêuticas sem declará-los. Curiosamente, 2 dias antes de sua demissão, ele recebeu um pagamento de R$50 mil de uma conta offshore vinculada a Empreendimentos Alfa. O quebra-cabeça começava a tomar forma na mente de Caio, mas as peças criavam uma imagem que ele não queria aceitar. "Você está sugerindo que Beatriz e este médico estiveram envolvidos em algum tipo de fraude?" "Chefe, considere os fatos. Beatriz trabalhava para sua principal concorrente. Tinha acesso a informações privilegiadas sobre seus negócios. O médico que a diagnosticou se mostrou corrupto e recebeu pagamentos da mesma empresa. E, de repente, ela aparece em sua vida grávida, aparentemente cega e precisando de sua ajuda." Caio se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia sob a chuva. A parte lógica de sua mente reconhecia que Ricardo estava certo em suas suspeitas, mas havia algo que não se encaixava completamente naquela teoria. Se tudo isso é um plano elaborado, qual seria o objetivo final? Murmurou ele mais para si mesmo do que para Ricardo. Acesso direto a você, à sua casa, às suas conversas privadas, a seus documentos. Imagine o valor da informação que ela poderia obter vivendo sob seu teto. Naquela tarde, Caio voltou para casa com uma mistura de determinação e apreensão. Ele encontrou Beatriz na cozinha,
preparando o jantar com movimentos precisos, mas claramente adaptados à sua suposta cegueira. Ele a observou por vários minutos sem se anunciar, procurando qualquer sinal de que ela pudesse estar fingindo. "Eu sei que você está aí, Caio", disse ela sem se virar. "Eu posso sentir seu perfume e ouvir sua respiração." "Está tudo bem? Você parece tenso." Sua capacidade de detectar sua presença sem vê-lo era impressionante, mas Caio já não sabia mais em quem confiar em suas próprias percepções. "Beatriz, precisamos conversar." Ela se limpou as mãos no avental e se dirigiu a ele com aquela cautela característica que havia desenvolvido. "Sobre o quê?" "Sobre seu trabalho na Empreendimentos Alfa." A mudança na expressão de Beatriz foi sutil, mas perceptível. Seus ombros se tensionaram levemente e houve uma pausa longa demais antes de responder. "Como você soube?" "Por que você não me disse que trabalhava para uma das minhas empresas concorrentes?" Beatriz se dirigiu a uma cadeira e se sentou lentamente, como se precisasse de tempo para formular sua resposta. "Porque eu sabia exatamente como você reagiria. Porque eu sabia que você pensaria o pior de mim, como sempre faz." "E eu não deveria pensar assim? Você trabalhava para a Alfa, tinha acesso a informações sobre minhas operações, e de repente você aparece na minha vida precisando de ajuda. Como você quer que eu interprete isso?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valéria, mas sua voz permaneceu firme. "Trabalhei para a vanguarda, sim, mas nunca, jamais, usei informações sobre você ou suas empresas no meu trabalho. Tenho princípios éticos, Gustavo, embora você nunca tenha acreditado neles." "Então por que me esconder?" "Porque precisava do emprego", respondeu com a voz embargada. "Depois do divórcio, precisava reconstruir minha carreira. A vanguarda me ofereceu uma oportunidade quando ninguém mais o fez, mas sempre me mantive à margem de qualquer projeto que pudesse te envolver diretamente." Gustavo a observou chorar e sentiu seu coração dividido entre a suspeita e a compaixão. Ele havia aprendido a se proteger, construindo muros ao redor de suas emoções. Mas Valéria sempre tivera a capacidade de encontrar as rachaduras nessas defesas. "Como posso acreditar em você, Valéria? Como posso saber o que é real e o que não é?" Ela ergueu o rosto para ele, seus olhos opacos brilhando com lágrimas. "Porque apesar de tudo o que você pensou de mim, nunca menti sobre as coisas importantes. E esta situação, este bebê, minha doença, tudo é dolorosamente real." O silêncio se estendeu entre eles, carregado de anos de desconfiança mútua e amor não resolvido. Gustavo percebeu que havia chegado a um ponto de inflexão. Podia escolher acreditar nela e se arriscar a ser enganado novamente. Ou podia manter suas defesas e viver para sempre se perguntando o que teria acontecido se tivesse tido fé. Os dias seguintes transcorreram em um silêncio tenso, que se estendia por toda a casa como uma nuvem invisível. Gustavo havia decidido dar a Valéria o benefício da dúvida, mas suas interações haviam se tornado cautelosas, medidas, como se ambos caminhassem sobre cacos de vidro. A ligação de sua irmã Patrícia chegou numa terça-feira de manhã, justamente quando Gustavo revisava alguns contratos em seu escritório. "Gustavo, precisamos conversar", disse Patrícia sem rodeios. "Fiquei sabendo que você está com sua ex-esposa morando na sua casa." Gustavo suspirou. Patrícia nunca havia aprovado seu casamento com Valéria e, depois do divórcio, havia sido especialmente incisiva sobre suas opiniões negativas em relação à sua ex-cunhada. "As notícias viajam rápido nessa cidade", respondeu ele, recostando-se em sua cadeira. "Você está louco? Depois de tudo o que ela te fez passar, você a convida para morar com você? A situação é complicada, Patrícia. Ela está grávida e... E daí? Acha que isso justifica ela te manipular de novo?"
Gustavo, aquela mulher te destruiu, te roubou anos de vida, te fez duvidar do seu próprio julgamento. Gustavo ficou em silêncio. Era verdade que o divórcio havia sido devastador, mas também sabia que Patrícia nunca havia tentado ver o lado positivo de Valéria, nem mesmo durante os anos felizes de seu casamento. "Estou indo aí", anunciou Patrícia. "Preciso conversar com você cara a cara." Antes que Gustavo pudesse protestar, sua irmã havia desligado. 1 hora depois, Patrícia chegou à casa com a determinação de um furacão de categoria 5. Gustavo a interceptou na entrada, esperando minimizar qualquer confronto direto com Valéria. "Onde ela está?" perguntou Patrícia, seus olhos escuros brilhando com uma mistura de curiosidade e hostilidade. "Patrícia, por favor, mantenha a calma. A situação já é suficientemente complicada." Sua irmã a ignorou e se dirigiu ao jardim, onde havia visto Valéria sentada sob a sombra de uma ipê roxo, lendo um livro em braille. "Olha só", disse Patrícia, aproximando-se com passos decididos. "A grande Valéria Morales, agora, fazendo o papel da mulher indefesa." Valéria ergueu a cabeça ao som da voz, um sorriso triste cruzando seu rosto. "Oi, Patrícia. Eu estava me perguntando quando você viria me visitar." "Não é uma visita social", replicou Patrícia, cruzando os braços. "Vim me certificar de que meu irmão não comete o mesmo erro 2 vezes." Gustavo se aproximou, pronto para intervir, mas Valéria fez um sinal sutil para que ele esperasse. "Entendo sua preocupação", disse Valéria com voz calma. "Afinal, sou a mulher que, segundo você, arruinou a vida do seu irmão." "Exatamente. E agora você volta convenientemente quando precisa de ajuda, grávida e com uma história trágica perfeitamente arquitetada para despertar a compaixão dele." Valéria levantou-se lentamente, sua mão apoiando-se no braço da cadeira para manter o equilíbrio. "Patrícia, eu posso entender que você me odeie. Posso entender que você ache que sou manipuladora. Mas há algo que talvez você não saiba sobre os últimos meses do meu casamento com seu irmão." "Ah, sim. E o que seria isso?" Valéria respirou fundo antes de continuar. "Eu sabia sobre os problemas financeiros que a construtora Montero estava tendo. Sabia sobre as irregularidades em alguns contratos que poderiam ter arruinado a reputação dele. E, em vez de usar isso contra ele durante o divórcio, como qualquer esposa vingativa teria feito, eu fiquei em silêncio." Patrícia franziu a testa, claramente não esperando aquela revelação. "Do que você está falando?" "Pergunta para seu irmão sobre o projeto do Rodoanel Norte. Pergunta sobre os subornos que alguns de seus empreiteiros estavam pagando sem o conhecimento dele. Pergunta quem descobriu todas essas informações e quem se certificou de que chegassem às autoridades competentes anonimamente." Gustavo ficou imóvel. O escândalo do projeto Rodoanel Norte havia ocorrido logo após seu divórcio. Vários empreiteiros haviam sido presos por corrupção, mas ele havia saído completamente ileso, porque alguém havia fornecido provas que demonstravam que as atividades ilegais haviam ocorrido sem seu conhecimento. "Nunca soube quem enviou essas informações para o Ministério Público", murmurou ele. Valéria se virou para onde calculava que Gustavo estava. "Eu passei meses investigando, coletando provas, me certificando de que seu nome ficasse completamente limpo. Eu fiz isso porque, apesar dos nossos problemas conjugais, não ia permitir que você fosse destruído pelas ações dos outros." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Patrícia olhou de seu irmão para Valéria, processando. Essa nova informação, que não se encaixava na narrativa que havia construído em sua mente. "Por que nunca me contou nada disso?" perguntou Gustavo, sua voz apenas um sussurro.
porque naquela época estávamos no meio de um divórcio amargo e eu sabia que você não acreditaria em mim. Você teria pensado que era outra tentativa de manipulação. Patrícia, pela primeira vez desde sua chegada, ficou sem palavras. A mulher em frente a ela não era a vilã que ela havia imaginado, mas alguém muito mais complexa e possivelmente muito mais nobre do que ela havia querido admitir. 4 dias depois do confronto com Patrícia, a rotina matutina de Gustavo foi interrompida por um grito que lhe gelou o sangue. Eram apenas 6 horas da manhã quando o som agudo rompeu a tranquilidade do amanhecer, seguido por um baque seco que o fez saltar da cama. Correu descalço para o quarto de hóspedes, seu coração batendo forte contra suas costelas. Encontrou a porta aberta e Valéria no chão do banheiro, encolhida em posição fetal, com o rosto contraído de dor. "Valéria, o que aconteceu?" perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. "Eu caí. Tentei chegar ao banheiro e... Ai, meu Deus, algo não está bem", sussurrou ela, levando as mãos à barriga. "O bebê... Gustavo, acho que algo está acontecendo com o bebê." Sem perder tempo, Gustavo a levantou nos braços, percebendo imediatamente que ela estava com febre. Sua pele estava quente e úmida, e ela tremia incontrolavelmente. A levou para o carro e dirigiu-se ao hospital Albert Einstein, a uma velocidade que beirava o imprudente, falando ao telefone para alertar o Dr. Henrique. No hospital, enquanto os médicos examinavam Valéria, Gustavo caminhava pelo corredor como um leão enjaulado. Patrícia havia chegado após receber sua ligação e, pela primeira vez desde seu confronto dias atrás, sua hostilidade em relação a Valéria havia sido substituída por uma preocupação genuína. "Como ela está?" perguntou quando o Dr. Henrique saiu. "O bebê está bem, felizmente, mas temos um problema mais sério que a queda", respondeu o médico, ajustando os óculos. "Os exames de sangue mostram níveis anormalmente altos de certos medicamentos que não deveriam estar em seu sistema." "Que tipo de medicamentos?" indagou Gustavo, sentindo algo gelado se instalar em seu estômago. "Medicamentos que podem causar sintomas neurológicos, incluindo problemas de visão." "Gustavo, é possível que a cegueira de Valéria não seja causada por uma doença degenerativa, mas por uma intoxicação medicamentosa crônica." O mundo de Gustavo desabou. Patrícia o segurou pelo braço para sustentá-lo. "Você está dizendo que alguém a estava envenenando?" "Não necessariamente envenenando com intenção homicida, mas definitivamente administrando medicamentos inadequados que causaram danos neurológicos. Se minhas suspeitas estiverem corretas, o dano poderia ser reversível se interrompermos a administração imediatamente." Gustavo pensou imediatamente no Dr. Miranda, o médico corrupto que havia desaparecido misteriosamente. Será que ele havia estado medicando Valéria com substâncias que causaram sua cegueira? "Doutor, quanto tempo isso vem acontecendo?" "Com base nos níveis no sangue, eu diria que pelo menos 6 meses, possivelmente mais. Exatamente o tempo em que Valéria havia estado sob tratamento do Dr. Miranda." Gustavo sentiu uma raiva crescente, mas também uma culpa devastadora. Ele havia suspeitado dela, havia duvidado de sua honestidade, quando na realidade ela havia sido vítima de uma enganação muito mais sinistra. "Posso vê-la?" Encontrou Valéria conectada a vários monitores, mas acordada. Seus olhos, embora ainda não estivessem focados completamente, pareciam ligeiramente mais claros que nas semanas anteriores. "Como você se sente?" perguntou, tomando sua mão. Confusa, o doutor me explicou sobre os medicamentos. "Gustavo, eu realmente acreditei que tinha uma doença terminal. O Dr. Miranda me convenceu de que era hereditária, irreversível." "Por que você foi vê-lo inicialmente?"
Valéria suspirou profundamente. Comecei a ter fortes dores de cabeça e visão embaçada ocasional. Uma colega na Vanguarda Investimentos me recomendou os serviços dele. Disse que ele era o melhor especialista para casos complexos. Um alerta disparou na mente de Gustavo. Que colega? Roberto Souza. Trabalhava no departamento jurídico da Vanguarda antes de... Espera. Valéria se incorporou levemente. Não é esse o nome do seu assistente? O coração de Gustavo parou. Roberto Souza. Seu assistente pessoal, o homem em quem confiava com os segredos mais importantes de sua empresa, havia trabalhado para a Vanguarda Investimentos. E havia sido quem recomendou Valéria ao médico corrupto que a havia estado medicando com substâncias que causaram sua cegueira. Valéria, isso é muito importante. Quando exatamente Roberto te recomendou o Dr. Miranda? Há aproximadamente 8 meses, pouco depois de eu começar a trabalhar na Vanguarda. Ele foi muito insistente em que eu o procurasse especificamente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que horrorizou Gustavo. Roberto não só havia estado o espionando de dentro de sua própria empresa, mas havia orquestrado a situação de Valéria desde o início. Mas com que propósito? Naquela noite, enquanto Valéria se recuperava no hospital, Gustavo dirigiu-se ao seu escritório. Precisava revisar todos os arquivos, todas as transações, todas as decisões importantes que Roberto havia influenciado nos últimos 3 anos. O que ele descobriu o deixou sem fôlego. Roberto não só tinha acesso a informações confidenciais, mas havia estado manipulando licitações, filtrando estratégias para concorrentes e possivelmente roubando milhões de reais através de contratos fantasmas. E Valéria, a mulher de quem ele havia suspeitado de traição, havia sido a vítima de um plano muito mais elaborado e sinistro do que ele jamais havia imaginado. A noite no escritório se estendeu até o amanhecer, enquanto Gustavo e uma equipe de auditores forenses examinavam 3 anos de transações financeiras. Os números contavam uma história de traição sistemática que fez seu divórcio parecer uma simples discussão doméstica em comparação. Roberto havia chegado a trabalhar para ele com credenciais impecáveis e referências que agora, após uma investigação mais profunda, se mostraram forjadas. Durante 3 anos, ele havia estado na posição perfeita para sabotar projetos, filtrar informações para concorrentes e desviar fundos através de empresas fantasmas. Quando Roberto chegou ao escritório naquela manhã com sua pontualidade habitual e sorriso profissional, Gustavo o estava esperando na sala de reuniões junto com 2 investigadores particulares e um advogado. "Bom dia, chefe", cumprimentou Roberto, mas sua expressão mudou imediatamente quando ele viu os outros homens. "Há algum problema?" "Sente-se, Roberto", disse Gustavo com voz fria. "Temos muito do que falar." O assistente sentou-se lentamente, seu olhar se movendo nervosamente entre os presentes. "Não sei do que vocês estão falando." Gustavo deslizou uma pasta pela mesa. "Você reconhece esses documentos? São transferências bancárias da Vanguarda Investimentos para contas sob seu controle. Também estão os registros de suas comunicações com o Dr. Eduardo Miranda." Roberto abriu a pasta e Gustavo pôde ver o momento exato em que ele percebeu que havia sido descoberto. Seus ombros se afrouxaram levemente, mas seus olhos se endureceram. "Quanto tempo você trabalha para a Vanguarda?" perguntou Gustavo. "Desde antes de você me conhecer", respondeu Roberto, sua máscara de lealdade finalmente caindo. "Meu trabalho sempre foi me infiltrar em sua empresa e destruí-la de dentro para fora." "E Valéria, que papel ela desempenhava em seu plano?" Roberto soltou uma risada amarga. "Valéria foi uma surpresa. Quando ela começou a trabalhar na Vanguarda, meus superiores pensaram que poderíamos usá-la para obter informações sobre você. Mas ela se recusou rotundamente a fornecer qualquer dado sobre suas operações.
mesmo quando lhe ofereceram bônus significativos. Gustavo sentiu uma mistura de alívio e culpa. Valéria havia sido honesta sobre sua recusa em traí-lo. Então você decidiu destruí-la de outra forma. O Dr. Miranda era nosso contato para vários serviços especiais. A ideia era fazer Valéria desenvolver sintomas que a tornassem dependente, desesperada. Pensamos que, se a pressionássemos o suficiente, ela acabaria cooperando. Mas o plano mudou quando ela engravidou. Interveio o investigador. Roberto assentiu. Quando descobrimos que ela havia passado aquela noite com você, vimos uma oportunidade ainda melhor. Uma Valéria grávida, cega e vulnerável, teria acesso direto à sua casa, às suas conversas privadas, aos seus documentos pessoais. Gustavo levantou-se bruscamente, a raiva ameaçando transbordar. Você planejou que ela acabasse morando na minha casa? Não exatamente. Isso foi improviso. Mas quando aconteceu, meus superiores ficaram encantados. Uma operação de espionagem perfeita, com a vítima instalada no coração do seu lar. Exceto que Valéria nunca foi sua espiã, disse Gustavo, sua voz perigosamente baixa. Não, admitiu Roberto. Mesmo cega e desesperada, ela se recusou a traí-lo. Tivemos que nos contentar com as informações que eu podia obter das conversas que eu ouvia quando visitava a casa. O silêncio que se seguiu foi tenso. Gustavo processou o fato de que durante semanas havia suspeitado da mulher que carregava seu filho, enquanto o verdadeiro traidor comia em sua mesa e conhecia cada detalhe de sua vida pessoal e profissional. Por quê? Perguntou finalmente. Por que tanto esforço para me destruir? Roberto recostou-se em sua cadeira, um sorriso cruel cruzando seu rosto. Porque a construtora Montero representa tudo o que há de errado nessa indústria. Empresários privilegiados que constroem impérios enquanto trabalhadores honestos lutam para sobreviver. A vanguarda me ofereceu a oportunidade de nivelar o campo de jogo. E o custo em vidas humanas? Valéria, meu filho ainda não nascido. Danos colaterais, respondeu Roberto friamente. Em uma guerra econômica sempre há vítimas. Gustavo teve que ser contido fisicamente pelos investigadores quando se lançou sobre Roberto. A traição de alguém em quem ele havia confiado tanto se sentia mais pessoal que qualquer golpe que ele tivesse recebido nos negócios. Naquela tarde, enquanto Roberto era escoltado pela polícia, Gustavo dirigiu-se ao hospital. Encontrou Valéria sentada junto à janela e, pela primeira vez desde seu encontro no parque, seus olhos pareciam seguir o movimento das folhas nas árvores. Você consegue me ver? Perguntou ele suavemente. Embaçado, mas sim, respondeu ela com um sorriso tímido. Os médicos dizem que a recuperação será gradual, mas completa. Gustavo sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir uma esperança genuína. Valéria, preciso te pedir desculpas por todas as dúvidas, todas as acusações, todas as vezes que acreditei no pior de você. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto. Gustavo, nós dois fomos vítimas de um jogo muito maior que nossos problemas pessoais. Talvez seja a hora de deixarmos o passado onde ele pertence e começarmos a construir algo novo. 2 meses haviam-se passado desde a revelação sobre Roberto e a prisão que havia abalado os alicerces da construtora Montero. A recuperação visual de Valéria progredia notavelmente. Ela já conseguia distinguir rostos e ler com a ajuda de óculos especiais. Sua gravidez seguia sem complicações, e a barriga proeminente anunciava que o nascimento estava próximo. O relacionamento entre Gustavo e Valéria havia evoluído para algo novo e frágil. Não era o amor apaixonado de sua juventude, nem a desconfiança amarga de seu divórcio. Era algo mais maduro, construído sobre respeito mútuo e uma compreensão mais profunda de suas próprias vulnerabilidades. Naquela tarde de quinta-feira,
Enquanto Valéria descansava no jardim e Gustavo revisava alguns documentos na varanda, o toque da campainha interrompeu a tranquilidade doméstica. Gustavo franziu a testa. Não esperavam visitas e o pessoal de segurança não havia anunciado ninguém. Ao abrir a porta, ele se deparou com uma jovem de aproximadamente 19 anos, de cabelos castanhos ondulados e olhos que lhe pareceram inquietantemente familiares. Ela carregava uma mochila gasta e tinha a postura nervosa de alguém que havia ensaiado um discurso muitas vezes, mas não tinha certeza de que conseguiria pronunciá-lo. "Senhor Montero?" perguntou com voz trêmula. "Sim, sou eu." "Em que posso ajudar?" A jovem respirou fundo, como se reunisse coragem. "Meu nome é Lúcia Pereira. Acho que o senhor é meu pai." As palavras caíram como um raio em dia claro. Gustavo ficou imóvel, observando o rosto da jovem com uma mistura de choque e reconhecimento crescente. Havia algo em suas feições, na forma de seus olhos, que despertou lembranças enterradas. "Você poderia repetir isso?" Conseguiu articular. "Eu sei que parece loucura", continuou Lúcia, remexendo em sua mochila. "Mas minha mãe me falou sobre o senhor antes de morrer. Ela me deixou isso." Ela estendeu uma fotografia desgastada, onde Gustavo se reconheceu imediatamente. Era de 20 anos atrás, durante seus dias na faculdade. Ele estava abraçando uma jovem morena de sorriso radiante. Carmen Pereira, sua namorada durante o último ano da faculdade. "Carmen", murmurou, tomando a fotografia com mãos trêmulas. "Como está Carmen?" Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. "Ela morreu há 3 meses, senhor. Câncer de mama. Antes de morrer, ela me contou que o senhor era meu pai biológico, mas que nunca havia lhe dito nada, porque não queria interromper sua vida quando se mudou para São Paulo para construir sua empresa." Gustavo sentiu que o mundo se inclinava sob seus pés. Convidou Lúcia para entrar e a guiou para a sala, sua mente tentando processar essa revelação monumental. "Por que você está me procurando agora?" perguntou, observando como ela examinava nervosamente o interior luxuoso da casa. "Porque eu não tenho mais ninguém. Mamãe era filha única. Meus avós morreram quando eu era pequena. Eu estou morando com a família de uma amiga desde o enterro, mas não posso abusar da hospitalidade deles para sempre. Trabalho meio período em uma lanchonete, mas mal dá para cobrir as despesas básicas." Naquele momento, Valéria apareceu na entrada da sala, movendo-se com a cautela que ainda caracterizava seus deslocamentos. Sua visão melhorada permitiu que ela captasse imediatamente a tensão no ambiente. "Gustavo, está tudo bem?" perguntou. Ele se levantou, claramente lutando com como explicar a situação. "Valéria, te apresento a Lúcia. Ela pode ser minha filha." Se Valéria se sentiu surpresa ou incomodada, não demonstrou. Em vez disso, aproximou-se com um genuíno interesse e sentou-se perto da jovem. "Você poderia nos contar sua história, Lúcia?" e perguntou com voz gentil. Durante a hora seguinte, Lúcia relatou sua vida. Crescer com uma mãe solteira trabalhadora, seus estudos interrompidos pela doença de Carmen, os meses de cuidados paliativos e a busca desesperada por informações sobre seu pai biológico que a havia levado até aquela casa. "Você estaria disposta a fazer um exame de DNA?" perguntou Gustavo finalmente. "Claro", respondeu Lúcia imediatamente. "Eu entendo que o senhor precise ter certeza." 3 dias depois, os resultados confirmaram o que Gustavo já havia começado a aceitar em seu coração. Lúcia era, inquestionavelmente, sua filha. A probabilidade de paternidade era de 99,97%. Naquela noite, sentado em seu escritório com os resultados em mãos, Gustavo refletiu sobre a ironia da situação. Depois de anos de casamento sem filhos com Valéria, de repente ele se encontrava com uma filha adulta
e outro bebê a caminho. Valéria tocou suavemente a porta e entrou sem esperar resposta. Como você se sente? Perguntou, sentando-se no braço de sua poltrona. Abatido, confuso, culpado por não ter estado lá para ela durante todos esses anos. Não é sua culpa, Gustavo. Você não sabia que ela existia. Mas Carmen sabia. Por que nunca me disse nada? Valéria sorriu com uma sabedoria que parecia ter ganhado através de suas próprias tribulações. Talvez porque ela te conhecia bem o suficiente para saber que você abandonaria tudo para fazer o que é certo, mesmo que não fosse o que você realmente queria naquele momento. Talvez ela te amasse o suficiente para te deixar livre. Gustavo olhou para a mulher que havia recuperado a visão, mas que parecia ter ganho uma percepção ainda mais profunda durante seus meses de escuridão. O que você acha de ela ficar aqui? Perguntou. Acho que essa casa está prestes a se tornar algo que nunca foi antes, respondeu Valéria, tocando suavemente sua barriga. Uma verdadeira família. O furacão Patrícia havia se formado no Pacífico com uma velocidade que surpreendeu até mesmo os meteorologistas mais experientes. As autoridades haviam emitido alertas vermelhos para toda a costa oeste do Brasil, e embora São Paulo não estivesse na trajetória direta, as chuvas torrenciais e os ventos huracanados haviam começado a castigar a região metropolitana. Lúcia estava morando na casa há 3 semanas, e sua integração havia sido surpreendentemente natural. A jovem havia se mostrado inteligente, trabalhadora e, o mais importante para Gustavo, genuinamente bondosa. Sua relação com Valéria havia florescido de forma inesperada. A diferença de idade entre elas era suficientemente pequena para permitir uma amizade real, mas suficientemente grande para que Lúcia buscasse em Valéria uma figura materna que havia perdido muito cedo. Naquela tarde de sábado, enquanto a tempestade arreciava lá fora, os 3 estavam na sala principal, jogando cartas e desfrutando da estranha sensação de serem uma família improvisada, mas funcional. Valéria, agora em seu 8º mês de gravidez, havia se acomodado no sofá com almofadas extras, enquanto Lúcia lhe massageava suavemente os pés inchados. Você alguma vez imaginou que sua vida seria assim? Perguntou Lúcia a Gustavo, que observava a cena com uma mistura de espanto e gratidão. Jamais, respondeu ele sinceramente. Há 6 meses, eu achava que morreria sozinho, cercado de dinheiro, mas sem família de verdade. Agora... Suas palavras foram interrompidas por um gemido de dor de Valéria. Ela levou as mãos à barriga, seu rosto se contraindo em uma careta de desconforto. O que foi? Perguntou Gustavo, aproximando-se imediatamente. Não sei. Sinto... Ai, meu Deus. Valéria dobrou-se para a frente quando outra contração a atingiu. Acho que está começando. Gustavo olhou para as janelas onde a chuva batia com fúria apocalíptica. Os raios iluminavam o céu a cada poucos segundos, seguidos por trovões que faziam tremer toda a casa. Vou ligar para o Dr. Henrique, disse ele procurando seu telefone, mas quando discou, só ouviu o sinal de ocupado. Tentou várias vezes mais, depois tentou o hospital. Nada. As linhas telefônicas haviam caído por causa da tempestade. Gustavo, disse Lúcia com voz preocupada. As contrações estão muito próximas. Acho que o bebê vai nascer rápido. Como se tivesse sido invocado por suas palavras, o fornecimento de energia foi cortado, mergulhando a casa em uma escuridão apenas interrompida pelos flashes dos raios. Gustavo acendeu as lanternas de emergência enquanto Valéria gemia com outra contração. Não podemos chegar ao hospital com essa tempestade, disse Gustavo, tentando manter a calma. As estradas devem estar inundadas. Lúcia, mostrando uma maturidade que a superava seus 19 anos, assumiu o controle da situação.
Pai, procure toalhas limpas, água fervida se você conseguir e cobertores. Eu fico com a Valéria. A palavra pai, pronunciada tão naturalmente, deu a Gustavo uma força que ele não sabia que possuía. Correu pela casa reunindo suprimentos enquanto Lúcia ajudava Valéria a chegar ao quarto principal. Você já fez isso antes? Perguntou Valéria entre contrações. Não diretamente, mas minha mãe trabalhava como parteira antes de adoecer. Ela me ensinou algumas coisas básicas e tenho o número da minha tia em Curitiba, ela é enfermeira. Se eu conseguir me conectar à internet com o meu celular... Milagrosamente, o sinal de dados móveis funcionava intermitentemente. Lúcia conseguiu se conectar com sua tia, que a guiou por videochamada enquanto as contrações de Valéria se intensificavam. Respira, Valéria, murmurou Gustavo tomando sua mão. Tudo vai ficar bem. Durante as 4 horas seguintes, a casa se transformou em uma sala de parto improvisada. Lúcia seguiu as instruções de sua tia por telefone. Gustavo forneceu apoio emocional constante e Valéria lutou com uma força que os deixou a todos admirados. Quando finalmente o choro do bebê encheu a sala, misturando-se ao som da chuva, que gradualmente começava a diminuir, os 3 adultos ficaram em silêncio absoluto por um momento. É um menino! Anunciou Lúcia com lágrimas nos olhos, colocando cuidadosamente o bebê nos braços de Valéria. Gustavo observou seu filho pela primeira vez. Pequeno, enrugado, perfeito. O bebê tinha o cabelo escuro de Valéria, mas os olhos, quando os abriu brevemente, tinham a forma distintiva dos Montero. Olá, pequeno, sussurrou Valéria, tocando suavemente a bochecha do bebê. Olha que família estranha você tem. Lúcia se aninhou ao lado deles na cama e Gustavo sentou-se na beirada, completando um círculo que parecia ter sido destinado desde sempre. Como vamos chamá-lo? Perguntou Lúcia. Valéria olhou para Gustavo. O que você acha? Gael, significa o que ensina. Sinto que esse pequeno nos ensinou muito sobre o que realmente significa ser uma família. Gustavo assentiu, incapaz de falar pela emoção que lhe apertava a garganta. Lá fora, a tempestade finalmente começava a se afastar, mas dentro daquela sala, uma nova família havia nascido em meio ao caos, unida não só pelo sangue, mas por algo muito mais forte. O amor que surge de cuidar uns dos outros nos momentos mais vulneráveis da vida. Os primeiros meses após o nascimento de Gael transformaram a casa em Ipanema, em algo completamente novo. As manhãs começavam com o choro do bebê, seguido pelos passos apressados de Letícia, preparando mamadeiras, e a voz suave de Valentina cantando cantigas de ninar, que havia aprendido de sua própria mãe na Espanha. Gustavo descobriu facetas de si mesmo que desconhecia. O empresário implacável, que havia construído um império, agora acordava às 3 da madrugada para trocar fraldas e encontrava uma satisfação profunda em embalar seu filho até que ele pegasse no sono. A paternidade tardia havia chegado com uma intensidade que o surpreendia a cada dia. Valentina, com sua visão quase completamente recuperada, havia florescido em seu novo papel materno. Mas Gustavo notava que havia algo mais em seu olhar. Uma inquietação que não tinha a ver com os cuidados do bebê. Uma tarde de abril, enquanto Gael dormia em seu berço e Letícia estudava para seus exames de vestibular, Valentina se aproximou de Gustavo em seu escritório. Preciso conversar com você sobre algo importante, disse ela, sentando-se diante de sua escrivaninha. Gustavo fechou seu laptop e lhe deu toda a sua atenção. Recebi uma ligação da Investimento Sul. Me oferecem o cargo de diretora de análise financeira, com um salário que triplicaria o que eu ganhava antes. Gustavo sentiu uma pontada de algo que não queria identificar como ciúmes ou insegurança. E o que você respondeu? Que pensaria? Mas há algo mais, Gustavo. Não quero voltar ao mundo corporativo tradicional. Estes meses me fizeram
refletir sobre o que é realmente importante. Ela se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim, onde passara seus primeiros dias se adaptando à cegueira. Quero criar algo novo, um projeto que combine minha experiência financeira com propósito social. Tenho pesquisado sobre a situação de mães solteiras em situação de vulnerabilidade na cidade. Os olhos de Gustavo se iluminaram com interesse genuíno. O que você tem em mente? Um centro integral de apoio, não apenas abrigo temporário, mas programas de capacitação profissional, creche para as crianças, assessoria financeira, apoio psicológico, algo que lhes dê ferramentas reais para reconstruir suas vidas. Valentina se virou para ele, seus olhos brilhando com uma paixão que ele não via desde os primeiros anos de seu casamento. Sei que parece ambicioso, mas tenho o conhecimento financeiro para estruturá-lo adequadamente, e você tem a experiência em construção e desenvolvimento de projetos. Poderíamos ser sócios nisso. Gustavo ficou calado por um momento, processando a proposta. Não era apenas um projeto de negócios, era um convite para construir algo juntos, algo que refletisse quem eles se tornaram depois de tudo o que haviam vivido. Você já pensou no financiamento inicial? Tenho algumas ideias, bolsas governamentais, doações privadas e... Fez uma pausa. Estava pensando em usar parte da liquidação do meu divórcio que nunca toquei. Gustavo se surpreendeu. Ele havia assumido que Valentina havia gasto todo aquele dinheiro durante seus problemas financeiros. Você ainda tem o dinheiro do divórcio? A maior parte, sim. Eu o tinha em uma conta de investimento conservadora. Perdi minhas economias pessoais na fraude de biotecnologia, mas nunca toquei nesse dinheiro. Acho que inconscientemente estava guardando para algo especial. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. A proposta de Valentina havia despertado algo nele que estivera adormecido por anos. A possibilidade de usar seu sucesso financeiro para algo maior do que acumular riqueza. Na manhã seguinte, ele a encontrou na cozinha preparando o café da manhã enquanto Gael dormia em seu sling. Aceito, disse ele sem rodeios. Valentina se virou, um sorriso lento iluminando seu rosto. Aceita o quê? Ser seu sócio no projeto, mas com uma condição. Não apenas vou participar, vou igualar seu investimento inicial. E quero que seja maior do que você planejou. Durante as semanas seguintes, eles trabalharam juntos desenvolvendo o conceito. Letícia, que havia demonstrado ter um talento natural para a organização, se tornou sua assistente não oficial, pesquisando necessidades específicas da comunidade e ajudando com a logística. Como vamos chamar o projeto? Perguntou. Letícia uma tarde, enquanto revisavam plantas arquitetônicas. Valentina e Gustavo se olharam. Eles haviam estado tão focados nos detalhes técnicos que não haviam pensado no nome. Que tal Casa Esperança? Sugeriu Valentina. Simples, mas significativo, assentiu Gustavo. Gosto. Enquanto trabalhavam no projeto, algo mais começou a florescer entre eles. Não era o amor apaixonado e ingênuo de sua juventude, mas algo mais maduro e sólido. Era respeito mútuo construído sobre conhecimento real, admiração baseada em experiências compartilhadas e uma cumplicidade que surgia de trabalhar para um objetivo comum. Uma noite, depois de uma sessão particularmente produtiva de planejamento, Valentina ficou até tarde no escritório de Gustavo. Gael dormia pacificamente em seu berço portátil e Letícia havia subido para seu quarto. Sabe o que é mais estranho de tudo isso? Disse Valentina, fechando seu laptop. O quê? Que tivemos que perder tudo, incluindo um ao outro, para descobrir quem éramos realmente. E agora, trabalhando juntos nisso, sinto que estou te conhecendo pela primeira vez. Gustavo estendeu sua mão através da mesa e ela a pegou. Talvez, disse ele suavemente, tudo o que passamos foi necessário para chegar aqui, para estarmos prontos para construir algo real juntos.
Naquele momento, com as mãos entrelaçadas e os planos de seu futuro espalhados sobre a mesa, ambos sentiram que haviam encontrado algo mais valioso do que o amor perdido. Haviam encontrado uma nova forma de amar. A inauguração da Casa Esperança estava marcada para a semana seguinte, quando Gustavo recebeu uma ligação que mudaria para sempre sua percepção do passado. Era de Fernando Azevedo, seu antigo sócio e melhor amigo durante os primeiros anos, da construtora Serra do Mar. Gustavo, preciso te ver urgentemente, disse Fernando com a voz tensa. É sobre Valentina e o divórcio. Há coisas que você precisa saber. Eles se encontraram naquela tarde em um café discreto do centro histórico. Fernando chegou carregando uma pasta grossa, seu rosto marcado por o que pareciam anos de culpa acumulada. O que vou te dizer deveria ter te dito há 5 anos, começou Fernando, evitando o contato visual. Mas eu era covarde e tinha muito a perder. Gustavo sentiu um frio familiar se instalando em seu estômago. Do que você está falando? Fernando abriu a pasta e retirou fotografias, mensagens de texto impressas e documentos financeiros. As evidências da suposta infidelidade de Valentina. As mensagens, as fotos comprometedoras, as ligações suspeitas. Tudo foi fabricado por mim. O mundo de Gustavo parou. As imagens que ele havia visto 5 anos atrás, que haviam destruído seu casamento e sua fé no amor, estavam espalhadas sobre a mesa do café como evidência de sua própria ingenuidade. Por quê? Conseguiu articular. Porque eu estava roubando da empresa, Gustavo. Durante 2 anos eu havia desviado fundos para contas pessoais. Quando Valentina começou a fazer suas próprias auditorias informais de nossos projetos, como parte de seus estudos de administração, ela descobriu irregularidades. Fernando passou as mãos pelo cabelo, claramente lutando com emoções contidas por anos. Ela me confrontou em particular, me deu a oportunidade de confessar tudo para você e devolver o dinheiro. Mas eu entrei em pânico. Contratei um investigador particular corrupto para fabricar evidências de infidelidade contra ela. Valentina sabia que as evidências eram falsas? Claro que sabia. Mas quando tentou se defender, eu havia plantado a dúvida tão profundamente em sua mente que você interpretou suas explicações como mais mentiras. Gustavo se lembrou daqueles dias terríveis. As confrontações, as lágrimas de Valentina, sua insistência em sua inocência que ele havia interpretado como manipulação. Por que você está me dizendo isso agora? Fernando suspirou profundamente. Porque Roberto Marques me contatou da prisão. Aparentemente ele sabia sobre minha fraude original e vinha me chantageando por anos. Quando ele foi preso, perdi minha fonte de chantagem, mas ganhei minha consciência de volta. Os documentos mostravam a verdade completa. Fernando havia roubado quase 2 milhões de reais, havia fabricado as evidências de infidelidade e havia permitido que Gustavo destruísse seu casamento para proteger seu próprio segredo. Gustavo, Valentina nunca te traiu. Na verdade, depois do divórcio, ela continuou enviando informações anônimas às autoridades sobre minhas atividades fraudulentas. Por isso, nunca fui completamente bem-sucedido nos meus outros negócios. Ela se certificou de que eu fosse investigado constantemente. Naquela noite, Gustavo voltou para casa se sentindo como se tivesse vivido uma vida inteira em uma só tarde. Encontrou Valentina no jardim, embalando suavemente Gael, enquanto Letícia estudava perto. Como foi seu dia? Perguntou ela, notando imediatamente sua expressão perturbada. Gustavo se sentou ao lado dela e contou tudo. Cada palavra de Fernando, cada documento, cada revelação que demonstrava que ela havia sido inocente o tempo todo. Quando terminou, Valentina ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos fixos no rosto adormecido de seu filho. Por que nunca me disse que sabia a verdade? Perguntou ele finalmente. Valentina o olhou com um sorriso triste.
porque eu sabia que Fernando era seu melhor amigo, praticamente seu irmão. Se eu tivesse te forçado a escolher entre acreditar nele ou acreditar em mim, você teria ficado destruído, não importa o que escolhesse. Preferi carregar com a culpa do que te ver destroçado pela traição de alguém tão próximo. Naquele momento, Gustavo compreendeu completamente a grandeza da mulher que ele havia amado, perdido e reencontrado. Sua capacidade de sacrifício, sua força silenciosa, seu amor incondicional, que havia persistido mesmo através de anos de injustiça. Valentina, disse ele, pegando suas mãos. Você pode me perdoar por não ter confiado em você? Ela sorriu, e naquele sorriso havia anos de dor cicatrizada e esperança renovada. Eu já te perdoei há muito tempo, Gustavo. A pergunta é, você consegue se perdoar? O dia do batismo de Gael amanheceu limpo e luminoso, com aquela qualidade de luz dourada que só o Rio de Janeiro sabia oferecer. A pequena capela de São Conrado se enchera de familiares e amigos, incluindo Patrícia, que havia desenvolvido um respeito genuíno por Valentina depois de conhecer toda a verdade. Gustavo observava a cena com uma mistura de gratidão e assombro. Letícia segurava Gael com a naturalidade de uma irmã mais velha, experiente, enquanto Valentina organizava os últimos detalhes com a elegância serena que sempre a havia caracterizado. Foi então que ele o viu, Arthur Almeida, o homem que havia sido companheiro de Valentina depois do divórcio, o mesmo que a havia abandonado quando descobriu sua doença, estava parado na entrada da capela. Ele vestia um terno caro, estava bronzeado e próspero, e seu olhar buscava claramente Valentina. Gustavo sentiu uma tensão familiar tomando conta de seus músculos, mas se obrigou a manter a calma. Valentina havia notado sua presença e se aproximara discretamente. O que ele está fazendo aqui? Murmurou Gustavo. Não sei, respondeu ela, mas havia algo em sua voz que sugeria que sim. Ela tinha uma ideia. Arthur se aproximou com a confiança de alguém acostumado a conseguir o que queria. Era atraente de uma maneira convencional, bem-sucedido por todos os padrões externos, e claramente havia vindo com uma missão específica. Valentina, disse ele, ignorando completamente Gustavo. Você está radiante. A maternidade lhe cai bem, Arthur, respondeu ela com frieza cortês. O que você está fazendo aqui? Vim falar com você. Tenho pensado muito em nós, nos erros que cometi. Quando soube que sua condição era reversível, percebi que havia reagido por medo. Gustavo observou a interação com uma mistura de curiosidade e irritação crescente. Arthur havia tido o sucesso financeiro que aparentemente havia construído sobre investimentos inteligentes no setor de tecnologia. Quero compensá-la por tudo, Valentina. Posso oferecer uma vida que você merece, viagens, luxo, estabilidade. Você não precisaria se preocupar com projetos sociais ou trabalhar nunca mais. Valentina olhou para Arthur com uma expressão que Gustavo não conseguiu decifrar completamente. E Gael, posso ser um bom pai para ele. Tenho recursos para lhe dar a melhor educação, as melhores oportunidades. Pense nisso, Valentina. Uma vida sem complicações, sem o peso do passado. Naquele momento, Letícia se aproximou com Gael nos braços, claramente tendo ouvido parte da conversa. Está tudo bem? Perguntou ela, olhando para Arthur com desconfiança instintiva. Arthur observou Letícia com curiosidade. E você é? Sou Letícia, respondeu a jovem com um sorriso que não chegou aos seus olhos. A irmã mais velha de Gael. A expressão de Arthur mudou ligeiramente ao processar essa informação. Outra complicação na equação que ele havia vindo resolver. Valentina pegou Gael dos braços de Letícia e olhou diretamente para Arthur. Arthur, agradeço que tenha vindo, mas minha resposta é não.
Nem sequer vai pensar? Posso lhe dar tudo o que precisa. Eu já tenho tudo o que preciso, respondeu Valentina, olhando para Gustavo e depois para Letícia. Tenho uma família de verdade, não perfeita, mas real. Tenho um trabalho que me dá propósito, não apenas renda. E tenho amor verdadeiro, não conveniência disfarçada de romance. Gustavo sentiu seu coração se expandir em seu peito. Ele não esperava aquela declaração pública, mas a certeza na voz de Valentina o encheu de uma calidez que não sentia há anos. Arthur insistiu por mais alguns minutos, mas finalmente compreendeu que sua oferta havia sido rejeitada definitivamente. Antes de ir embora, ele se dirigiu a Gustavo. Espero que saiba o quão sortudo você é. Sei, respondeu Gustavo simplesmente. Quando Arthur se foi, a cerimônia do batismo continuou com uma tranquilidade renovada. Mas o incidente havia servido como um lembrete das escolhas que todos haviam feito e das vidas que haviam escolhido construir juntos. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, Gustavo encontrou Valentina no jardim, contemplando as estrelas. Você alguma vez se arrepende? Perguntou ele. De não ter escolhido a vida fácil que Arthur te ofereceu. Valentina sorriu e se aproximou dele. Gustavo, a vida fácil nunca me interessou. O que me interessa é uma vida que valha a pena viver. E isso é exatamente o que temos. 1 ano exato havia transcorrido desde aquele encontro fortuito no Parque Ibirapuera. E Gustavo havia decidido que era o momento perfeito para fechar um ciclo que havia começado com dor e desespero, mas que agora brilhava com uma luz completamente diferente. A cerimônia que ele havia organizado não era grandiosa, mas sim profundamente significativa. Na mesma praça onde ele havia encontrado Valentina dormindo em um banco, agora se erguia uma pequena plataforma adornada com flores de ipê amarelo e um arco que emoldurava a vista para as árvores centenárias. Familiares e amigos se haviam reunido, mas também estavam presentes algumas das primeiras beneficiárias da Casa Esperança. Mulheres que, como Valentina 1 ano atrás, haviam perdido tudo, mas haviam encontrado uma nova oportunidade de reconstruir suas vidas. Letícia, agora com 20 anos recém-completados e em seu 2º semestre de serviço social, segurava Gael, que com seus 10 meses de vida irradiava a alegria contagiante de uma criança completamente amada. Patrícia estava sentada na primeira fila, lágrimas de emoção embaçando seus olhos, enquanto observava seu irmão mais novo se preparando para o que ela havia pensado que nunca mais aconteceria. Gustavo se dirigiu ao microfone, seu coração batendo com uma mistura de nervosismo e certeza absoluta. Há exatamente 1 ano, começou ele, sua voz clara e firme. Minha vida mudou para sempre neste mesmo lugar. Não porque encontrei uma mulher que precisava de ajuda, mas porque encontrei a pessoa que me ensinaria o que realmente significava amar sem condições. Seus olhos encontraram os de Valentina, que estava parada ao lado de Letícia, radiante com um vestido simples, mas elegante, da cor dos ipês amarelos. Durante nosso casamento original, eu acreditava que o amor era posse, controle, a capacidade de proteger alguém de toda dor. Mas eu estava completamente enganado. O amor verdadeiro é confiar mesmo quando não entende. É escolher acreditar na bondade de alguém mesmo quando as evidências sugerem o contrário. É estar disposto a construir algo novo em vez de se agarrar ao que foi. Valentina se aproximou, pegando o microfone com um sorriso que iluminava todo o seu ser. Gustavo me ensinou que a força não está em não cair, mas em se levantar cada vez que caímos. Ele me ensinou que a família nem sempre vem do sangue, mas do compromisso mútuo de cuidar uns dos outros. Letícia se adiantou com Gael nos braços, completando o círculo familiar. E Letícia, continuou Valentina, nos ensinou que
O amor pode se multiplicar infinitamente, que não há limites para a capacidade do coração humano de se abrir para novas pessoas. Gustavo pegou as mãos de Valentina e, diante de todos os presentes, fez a pergunta que ele havia esperado um ano para formular corretamente. Valentina Morales, você quer ser minha sócia em todos os sentidos? Nos negócios, na paternidade, nos projetos sociais e nesta estranha e linda aventura de construir uma família pouco convencional, mas completamente real? Sim, respondeu ela sem hesitar. Mas com uma condição, que ambos entremos em terapia de casal para nos certificarmos de que desta vez construiremos sobre bases sólidas, não sobre expectativas românticas. A multidão riu e Gustavo assentiu. Aceito todas as suas condições, inclusive as que você ainda não pensou. Enquanto se beijavam sob o arco de ipês amarelos, Gael batia palmas dos braços de Letícia e a praça se encheu de aplausos e lágrimas de alegria. Naquela noite, caminhando pelos mesmos caminhos onde tudo havia começado, agora como uma família unida por escolhas conscientes, mais do que por circunstâncias fortuitas, Gustavo refletiu sobre a jornada que os havia levado até aquele momento. Sabe o que é mais extraordinário de tudo isso? Disse ele a Valentina, enquanto observavam Letícia empurrando o carrinho de Gael. O quê? Que tivemos que nos perder completamente para nos encontrar de verdade? E que o amor que temos agora é mais forte porque sobreviveu à pior versão de nós mesmos. Valentina parou e o olhou, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. E que construímos algo muito melhor do que havíamos sonhado originalmente. Uma família baseada em respeito mútuo, propósito compartilhado e na certeza de que, aconteça o que acontecer, estaremos aqui para cuidar uns dos outros. O Parque Ibirapuera os despediu com a mesma luz dourada com que os havia reunido um ano atrás. Mas agora, aquela luz não incidia sobre duas pessoas quebradas, mas sobre uma família completa e consciente de sua extraordinária sorte. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.